Fala galera, eu me chamo Beatriz, eu sou do PIBID e nesse vídeo a gente vai estar resolvendo a questão 4 da prova da UBA de 2015. A questão diz o seguinte: observando o planeta Vênus, diariamente vemos que ele atravessa a linha imaginária Terra-Sol. Aqui está a linha imaginária Terra-Sol. A questão continua e vai se afastando até um valor máximo. Ele atravessa essa linha e vai se afastando até esse valor máximo, que chamamos de elongação máxima. Depois ele volta, aparentemente, a se aproximar do Sol, passa atrás do Sol, reaparece e vai se afastando até o mesmo afastamento máximo já observado do outro lado, por volta de mais ou menos por aqui, tá? E a questão continua. A figura ilustra o afastamento máximo num dos lados. Aqui está um lado, aqui do outro lado também tem um afastamento máximo, só que a figura só mostra um. Copérnico não sabia a distância entre a Terra e o Sol, por isso ele chamou de d, que é a distância, igual a uma unidade astronômica. Mas ele sabia geometria elementar, ou seja, ele sabia que h sobre d minúsculo é igual a h sobre d maiúsculo, tá? Tem gente que fala assim, hzinho sobre dzinho é igual a hzão sobre dzão. Para quem não conhece, isso aqui é uma razão de semelhança de triângulos. Mas, Bia, o que é a semelhança de triângulos? Bom, se eu tenho dois triângulos e eles têm dois lados iguais, então esses triângulos são semelhantes, tá bom? E eu posso usar essa razão aqui para descobrir o valor, o tamanho de um dos lados desse triângulo, desses lados que são iguais, ok? E vocês vão perceber que é exatamente isso que a gente vai fazer nessa questão. A pergunta diz o seguinte: determine, tal como fez Copérnico, a distância hzão entre Vênus e o Sol em unidades astronômicas. Isso aqui é só uma observação no momento lá que as pessoas estavam fazendo a prova, né? Mas agora não é tão importante. E aí, eles dão aqui uma régua pra gente. A gente pode ver dois triângulos aqui. Eles são, o lado aqui, dzão e o hzão, são iguais ao lado dzinho e hzinho. Então, esses triângulos a gente pode falar que eles são triângulos semelhantes, ok? Então, a gente vai usar aquela razão que a questão deu para calcular o hzão aqui. Eu dei aqui um zoom na régua para a gente poder medir, né? Ver aqui quanto é que tá dando. A gente pode perceber aqui que o dzinho passou de 2, aqui tá o 2, ele passa 1, 2, 3, 4, 5. Então, o dzinho equivale a 2,5 centímetros. Aí a gente pode ver aqui que o h passou do 1 e parou aqui no 1 também, né? Então, ele vale 1,1 centímetros. O dzão, que é o d grande, a gente já tinha, que foi o que a questão deu, e o h a gente está procurando. Então, a gente vai usar aquela razão lá de semelhanças de triângulo que eu havia comentado, e a gente primeiro isola o hzão, porque é ele que a gente quer encontrar. Então, a gente joga ele pro lado da equação de um jeito que ele fica isolado, tá? Então, a equação toda fica desse jeito. E agora a gente só precisa substituir os dados que a gente tem e a gente vai conseguir encontrar o valor de h grande. Só substituindo aqui, a gente percebe que centímetro com centímetro vai cortar, né? E vai ficar só a unidade astronômica. Então, nós temos que a distância entre Vênus e o Sol, que é o nosso hzão, equivale a 0,44 unidades astronômicas. A questão B diz o seguinte: coloque um X sobre a órbita de Vênus, onde ele estará em sua máxima elongação, do lado oposto ao que está no desenho. Suponha Terra e Sol no mesmo local do item anterior. Aqui eu já coloquei a resposta, né? Aqui tá, nesse ponto aqui é a máxima elongação onde
A questão já estava mostrando pra gente, né? E ele está perguntando aqui qual o oposto disso. E o oposto desse ângulo aqui vai ser esse daqui, ó. Então, a máxima elongação do outro lado fica bem aqui. Mas você pode ficar se perguntando, o local que ele estaria mais distante do Sol não poderia ser por aqui também? Bom, uma elongação máxima é um ângulo entre o Sol e um planeta inferior, que no nosso caso aqui da questão é Vênus, determinado por um observador da Terra. Se Vênus estivesse por aqui, ele está num lugar em que o brilho do Sol já está escondendo ele. Então, nós daqui da Terra não conseguiríamos ver Vênus quando ele está nessa parte aqui, tá bom? Em alguns casos a gente consegue, porque lembrando que aqui ele está mostrando uma órbita circular, mas a gente já sabe que os planetas não têm uma órbita circular, e sim uma órbita elíptica, tá? Então ela não é exatamente desse jeito. Mas enfim, o ponto principal é que essa é a elongação máxima, o máximo afastamento de Vênus em relação ao Sol, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só perguntar.